Você está prestes a viver o maior milagre financeiro da sua vida. Prepare-se, porque uma nova casa será entregue em suas mãos e milhões vão surgir na sua conta como resposta à sua fé, à sua coragem e à sua decisão de não desistir. O universo já ouviu seu clamor e agora está se movendo com pressa para te surpreender. Nada mais será como antes. Este é o ponto de virada. A partir de agora, portas que pareciam trancadas vão se escancarar. E tudo aquilo que parecia distante vai se materializar diante dos seus olhos. Você vai conquistar, vai viver, vai receber, porque chegou a sua hora. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, e sinta essa verdade dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Você carrega dentro de si uma força imensurável, muito maior do que sua mente pode conceber. E quando seus pensamentos se alinham à visão divina que o Criador tem para a sua existência, tudo ao seu redor se transforma. A sincronicidade se manifesta, o fluxo retorna ao seu curso natural e aquilo que antes parecia inalcançável começa a tomar forma com leveza, pois agora você está em harmonia com aquilo que lhe pertence por direito espiritual. Se algo tentar desviar sua atenção, recorde-se. Distração é apenas uma rota alternativa disfarçada. Tudo aquilo que o afasta do foco, o afasta também do propósito maior. Escolha com discernimento onde coloca sua energia. Cada clique, cada ideia, cada diálogo molda sua frequência vibracional. E é essa vibração que determina o que se aproxima ou se afasta da sua prosperidade. Evite se auto-sabotar por prazeres momentâneos. Dedique-se àquilo que eleva seu espírito, nutre sua alma e o reconecta à sua essência e à sua missão de vida. Alguns vão duvidar, outros podem zombar, mas é importante lembrar: as opiniões alheias não sustentam suas finanças nem realizam seus projetos. Você não precisa provar nada para ninguém. Basta viver com tanta verdade e intensidade que os frutos das suas ações falem por si. E eles vão falar, vão ecoar alto, pois a prosperidade, quando chega, não passa despercebida. Ela faz barulho. E o som mais belo que existe é o da conquista que floresce após batalhas silenciosas. Permaneça firme. Mesmo que os aplausos ainda não tenham vindo, eles virão. Mas mais importante do que o reconhecimento externo é aquele aplauso interno, vindo da alma, que sussurra: eu consegui. E quando os resultados começarem a se manifestar, porque eles vão se manifestar, celebre. Celebre cada passo, cada conquista, cada nova porta que se abre. A gratidão é o combustível sagrado que mantém o movimento da abundância em constante expansão. Quanto mais você reconhece o bem em sua vida, mais o bem se multiplica. Não caia na armadilha de se acostumar com a vitória. Honre cada momento da sua caminhada. O extraordinário habita o simples. É na rotina que os alicerces da verdadeira riqueza são construídos. Você não precisa correr, apenas continuar com constância. Uma riqueza que nasce da persistência tem raízes profundas. E aquilo que é enraizado resiste aos ventos mais fortes. Seu progresso é certo quando você decide não desistir. Acredite, mesmo que o terreno pareça seco, há sementes despertando sob a superfície. Sementes que você lançou com cada pensamento positivo, cada decisão corajosa, cada oração feita em silêncio. Deus viu tudo e Ele retribui. O universo inteiro se mobiliza quando um filho escolhe viver de forma autêntica. Você nasceu para experimentar uma vida leve, plena, abundante e com propósito. Chega de apenas existir. É tempo de viver com plenitude. Não aceite menos do que aquilo que já foi prometido a você.
Está escrito nas Sagradas Escrituras: o Senhor concederá grande prosperidade. Não qualquer prosperidade, mas aquela que envolve todas as dimensões do ser: paz interior, saúde física, sentido nas ações e alegria nos relacionamentos. Essa é a verdadeira riqueza. E ela já lhe pertence. Está pronta para ser vivida. Antes de continuar, quero que você declare ao universo a sua abundância. Comente aqui embaixo: eu sou próspero. Porque tudo começa com a forma como você pensa. Se sua mente está alinhada com a riqueza, sua realidade começa a mudar. Então escreva nos comentários: eu sou próspero, e sinta essa verdade vibrando dentro de você. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada rumo à abundância. Se você chegou até aqui nesta leitura, é porque algo grandioso foi ativado dentro de você. Não ignore esse chamado. Declare com firmeza: eu assumi meu lugar de abundância. E assuma de fato. Mude sua postura. Mude seu tom de voz. Mude o modo como se enxerga. Você não é mais a mesma pessoa que começou a ler este texto. Algo se transformou. E essa transformação não tem volta. Agora, siga em frente com coragem, fé e direção. O mundo precisa testemunhar o que acontece quando alguém aceita seu chamado com convicção. Se você leu até o final, comente: cheguei até o fim. Assim saberei que você é alguém raro, daqueles que não desistem no meio do caminho, e deixarei um coração como sinal de reconhecimento. Agora, escolha um dos vídeos ao lado e descubra como construir sua liberdade financeira a partir do zero. Seu novo capítulo começa neste instante. A mudança exterior é consequência da transformação interior. Essa ordem não pode ser invertida. Você não atrai aquilo que deseja com palavras vazias. Atrai o que você é, o que vibra, o que emana. Quando você se torna abundância em pensamento, palavra e energia, a realidade começa a espelhar essa frequência. E o mais extraordinário é que, quanto mais alinhado você está, mais portas se escancaram diante de você. Pessoas certas surgem, oportunidades inesperadas florescem. Ideias iluminadas brotam com uma clareza quase mágica. O que antes parecia impossível se materializa diante dos seus olhos. E então você compreende que não precisa controlar tudo. Basta seguir a energia correta. Sua intuição ganha voz e você aprende a confiar nela. Cada pequeno passo se torna um multiplicador de possibilidades. A diferença entre os que vivem a abundância e os que não vivem não está nas condições externas, mas no campo vibracional em que decidiram habitar. Você pode dar esse passo agora. Respire fundo, olhe ao redor, perceba o quanto já existe em sua vida que merece ser celebrado. O teto que o abriga, o alimento diário, o carinho das pessoas próximas e até os desafios que o moldam. Tudo isso é matéria-prima da abundância. Quando você olha com novos olhos, percebe que nunca esteve só. A abundância sempre esteve vindo ao seu encontro. Ela apenas aguarda que você esteja aberto para recebê-la sem resistência. Não existem atalhos, mas há trajetos mais suaves. Um deles é libertar-se da crença de que tudo é difícil, de que é para poucos, de que só os afortunados conseguem. A energia da prosperidade não escolhe favoritos. Ela apenas responde à sintonia. Quem vibra em harmonia, recebe. Simples assim. E é justamente essa simplicidade que confunde tantos. Muitos esperam soluções mirabolantes, quando, na verdade, o segredo está em estar plenamente presente. E verdadeira chave está em vibrar como se já estivesse com tudo em mãos. Porque de certa forma já está. Tudo o que você sonha já existe em potencial. Está apenas aguardando o seu sim. E esse sim não é declarado em palavras, mas em ações. É levantar-se todos os dias e escolher confiar. É tratar com zelo o dinheiro que já possui, mesmo que ainda seja pouco. É celebrar as vitórias dos outros ao invés de invejar.
É valorizar cada pequena conquista como se fosse um tesouro. Ao agir assim, você ativa um campo magnético invisível. Tudo que estiver em ressonância com essa energia começará a girar ao seu redor. Sem esforço forçado, sem ansiedade, mas com sincronicidade divina. Não duvide, nem por um instante. A dúvida é o maior bloqueio entre o desejo e a materialização. Já a certeza é a ponte sólida que une o agora ao futuro próspero. Então escolha crer. Caminhe com firmeza. Ainda que os olhos não vejam, grandes movimentos estão sendo feitos nos bastidores da existência. O que é visível é apenas uma fração. A verdadeira transformação acontece no campo sutil, no invisível. E quanto mais você alimenta esse campo com sentimentos elevados, mais acelerada será a manifestação no mundo material. Está gostando deste vídeo? Então clique no botão Valeu, que está logo aqui abaixo, e apoie nosso trabalho. A sua contribuição faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade e ajudando mais pessoas a alcançarem seus objetivos financeiros. Conto com você. Jamais se esqueça, você não está apenas atraindo prosperidade, você está se tornando a própria manifestação dela. Um campo de abundância em movimento, guiado pela fé, impulsionado pela intenção e sustentado por uma gratidão inabalável. Se desejar contribuir com este canal, com qualquer valor que seu coração sentir, seja 2, 5 ou 10, basta clicar no botão de apoio abaixo do vídeo. Toda ajuda é recebida com imensa gratidão e retorna a você multiplicada. E para encerrar, quantas vezes você já se sentiu culpado por desejar mais da vida? Como se fosse errado querer abundância. Isso não é culpa sua. Desde cedo, muitos de nós fomos condicionados por vozes mascaradas de conselhos, por frases lançadas sem reflexão e histórias contadas como se fossem verdades absolutas. O dinheiro não traz felicidade. Os ricos não entram no céu. Isso não é para gente como a gente. Essas frases deixaram marcas silenciosas, moldando sua forma de se relacionar com o sucesso e a prosperidade. O mais impressionante é que, mesmo sem perceber, essas crenças têm dirigido suas decisões, seus limites e seus resultados. Romper com elas não é rebeldia, é libertação. Muitas dessas ideias foram transmitidas por pessoas que nos amavam: pais, avós, professores, líderes espirituais. Gente que desejava nosso bem, mas que também estavam presas aos mesmos padrões. E é justamente por isso que perdoar essas origens não é negar a dor que causaram, e sim entender que agora você tem uma escolha, uma nova oportunidade de escrever a sua própria história, sem correntes invisíveis, com consciência, poder e verdade. Imagine uma nova história sendo escrita, uma narrativa em que o dinheiro não ocupa o papel de vilão, mas sim de instrumento. Um enredo onde enriquecer não é sinônimo de soberba, e sim de compromisso com algo maior. Uma história onde desejar mais, ser mais e contribuir mais não provoca culpa, medo ou vergonha. A verdadeira prosperidade tem início quando se compreende que não há glória em viver limitado. Não existe honra na escassez. Não há crescimento no sofrimento prolongado. O Criador não nos trouxe até este mundo para rastejarmos pela existência com migalhas. Ele nos desenhou para florescer. E como toda flor que nasce para desabrochar, você também tem direito à luz, à água e ao espaço necessário para expandir. Seu ser inteiro foi moldado para crescer, jamais para se encolher. Quando essa verdade é internalizada, uma centelha se acende. Uma voz interior começa a ecoar. Eu posso, eu mereço, eu fui criado para viver o extraordinário. O mais surpreendente é perceber como tudo ao redor começa a se mover quando essas amarras internas são rompidas. Portas que pareciam trancadas começam a se abrir aos poucos, revelando caminhos que antes pareciam inalcançáveis. Não é o mundo que muda, é você que se transforma. E com essa mudança, sua percepção também se amplia.
Não se trata de mágica. Trata-se de consciência. Aquilo que antes passava despercebido sempre esteve ali. O que faltava era você estar pronto para enxergar. E estar pronto não quer dizer ausência de medo. Significa não mais ser escravizado por ele. Mesmo que ainda ecoe aquela antiga voz dizendo que mudar é perigoso e que é melhor permanecer onde está, você agora sabe que essa voz não lhe pertence. É apenas o resquício de um passado que já não tem espaço no seu presente. A cada atitude tomada, mesmo com o medo presente, uma limitação interna se dissolve. Cada passo rumo à expansão é um ato de libertação. A vida plena que você tanto deseja não é um sonho distante. Ela começa no instante exato em que você decide reprogramar sua mente. No fundo, você já conhece os passos, sabe que há algo maior aguardando sua entrega. Mas enquanto continuar se escondendo atrás de justificativas que não lhe pertencem, esse propósito permanecerá adormecido. Você já possui tudo o que precisa. Dons, coragem, inteligência. O que falta é decisão. E quando você escolhe dar esse passo, o caminho começa a ser revelado. É importante compreender que romper com crenças limitantes é um processo. Não se trata de uma mudança instantânea, mas sim de uma transformação contínua. Um novo pensamento, uma nova escolha, um novo hábito por vez. De repente, aquilo que antes o paralisava já não exerce poder algum, e isso é libertador. A liberdade interior é o ponto de partida da verdadeira abundância exterior. Você não precisa decidir entre ter fé ou ter dinheiro, entre espiritualidade ou sucesso, entre servir ou prosperar. Tudo isso pode e deve caminhar lado a lado. Quanto mais você se expande, mais pode oferecer. Quanto mais recebe, mais está apto a compartilhar. A verdadeira generosidade nasce da plenitude, jamais da falta. Se você está gostando do conteúdo e quer ir além, que tal se tornar membro do canal? Como membro, você terá acesso a benefícios exclusivos, conteúdos especiais e poderá se conectar ainda mais com nossa comunidade de pessoas que estão transformando suas vidas financeiras. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique agora e venha fazer parte dessa jornada de crescimento e prosperidade. Deus deseja ver você transbordar. Ele conhece a pureza do seu coração e sabe que, quando abençoado, você será canal de grandes obras. Ao escolher prosperar, você inspira outros a fazerem o mesmo. Sua mudança quebra ciclos que aprisionaram gerações inteiras. Sua liberdade gera liberdade para aqueles que vierem depois de você. Você se torna um novo marco, e não existe herança maior do que essa. Viver de forma tão íntegra e abundante que se torne um testemunho vivo de que prosperar é possível, legítimo e sagrado. Você é a ponte entre o passado e o futuro possível. E essa ponte se constrói com coragem, com autenticidade e com fé. O que você está liberando não é apenas espaço para o dinheiro, mas para tudo o que ele simboliza. Estabilidade, novas oportunidades, tempo de qualidade e transformação positiva. Não se trata de acumular por ego, mas de permitir que sua vida manifeste a grandiosidade com a qual foi sonhada. A prosperidade é uma forma de honrar o presente da existência. É o reflexo da gratidão por estar aqui, crescendo, evoluindo e vivendo com significado. Caso ainda haja em você qualquer sombra de dúvida, receio ou bloqueio relacionado ao dinheiro, saiba que está tudo certo. Reconhecer isso é o primeiro passo para transformar. O segundo é escolher conscientemente novas verdades, novas ideias, novas referências. Você pode começar neste instante. Diga a si mesmo com convicção: estou pronto para viver a prosperidade. Solte o velho. Acolha o novo. Receba com gratidão, pois está escrito, está acessível e é seu por direito divino. O Senhor é seu pastor
E se nada lhe faltará, então por que se contentar com a escassez? Por que aceitar menos do que já foi separado para você? Hoje você tem a oportunidade de virar essa chave, de viver com plenitude, propósito e paz. Não apenas por si, mas por todos aqueles que serão tocados por sua jornada de transformação. Tudo se inicia com uma escolha silenciosa, aquela que brota da alma e sussurra: eu escolho viver o mais. E esse mais não é movido por vaidade, nem por status, mas por verdade, por conexão com quem você realmente é. A manifestação da riqueza acontece quando você para de esperar algo externo e começa a declarar internamente aquilo que já lhe pertence. Palavras têm poder, mas palavras carregadas de fé e emoção se tornam criação pura. Cada afirmação que você faz com fé move energias no invisível, aproxima oportunidades e constrói realidades antes mesmo que os olhos possam ver. Não se trata de repetir frases mecanicamente, nem de esperar milagres sem plantar as sementes. A manifestação nasce da união entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Quando esses três pilares estão alinhados, a criação flui com tamanha força que a vida se reorganiza ao seu redor. Oportunidades que pareciam inalcançáveis se tornam reais. Pessoas que têm as respostas certas cruzam o seu caminho. Tudo isso começa a acontecer porque você teve coragem de declarar: estou preparado, estou pronto para ser, para receber, para expandir. Essa prontidão não é teoria. Ela se revela em cada detalhe do seu cotidiano, na forma como desperta, nos pensamentos que cultiva, nas reações diante dos desafios. Cada escolha do dia a dia pode ser uma ponte para a prosperidade ou um bloqueio para ela. Quando você vive com intenção, até as ações mais rotineiras se tornam sagradas. Um simples café pode ser um momento de conexão. O trabalho, uma expressão do seu propósito. E até o silêncio, um espaço de criação. Você pode dar início a esse novo ciclo agora mesmo. Declare com clareza e verdade: estou pronto para receber tudo o que o universo e Deus têm para mim. E sinta. Deixe que essas palavras penetrem nas partes mais profundas do seu ser. Observe sua respiração mudar. Sinta o peito se abrir. Perceba a energia circulando de forma renovada. É nesse estado de receptividade que a manifestação começa a tomar forma. E quanto mais você retorna a esse estado, mais ele se torna seu lar, sua base, seu ponto de criação. O universo não reage ao esforço desorganizado, mas sim à intenção precisa. Quando você sabe o que quer, declara com alma e age de forma consistente, o fluxo se ativa. E esse fluxo é abundante. Ele traz mais do que você pediu, mais do que esperava, porque você não está mais pedindo com escassez, está decretando com autoridade. E esse decreto é o que transforma desejos em realidade. A manifestação ocorre no compasso da sua convicção. Todos os dias, você tem a chance de se reconectar com essa energia. Ao abrir os olhos, ao encarar o espelho, ao iniciar um novo projeto, afirme com firmeza: minha vida está se alinhando com a abundância. Eu sou próspero, eu sou guiado, eu sou abençoado. Quanto mais você verbaliza, mais sente. Quanto mais sente, mais age em sintonia. E quando suas ações se alinham com o que sente, o universo responde. Não tenha pressa. A verdadeira manifestação não é movida pelo desespero, mas pela persistência. É como cultivar uma árvore frutífera. Você planta, rega, cuida e confia. Não escava a terra todos os dias para checar as raízes. Você simplesmente acredita. E essa confiança silenciosa é o adubo mais potente que existe. Enquanto muitos desistem antes dos frutos surgirem, aqueles que permanecem com fé colhem em abundância. A riqueza responde à alma perseverante. Existe um lugar dentro de você que já conhece o caminho da manifestação.
Esse lugar entende a linguagem do divino, reconhece os sinais e sente a direção. Ao acessá-lo, não restam dúvidas, não há espaço para o medo, apenas clareza. Clareza de que você não é mero espectador da vida, mas co-criador dela. Cada pensamento escreve uma linha da sua história. Cada atitude é uma nova página sendo virada. E quando você vive com intenção, passa a escolher o desfecho. E se, porventura, a incerteza surgir e tudo parecer lento ou confuso, volte-se para a origem. Lembre-se de quem o convocou para essa jornada. Você é herdeiro de promessas eternas. A abundância já foi liberada. As janelas celestiais estão abertas. Basta trazer sua fé, sua oferta de coragem, seu tributo de esperança, e o restante o divino fará, e fará com grandeza, pois está escrito: derramarei sobre ti uma bênção tal, que dela te venha a mais completa abundância. Você jamais esteve só nessa jornada. Cada afirmação que você faz, cada intenção que nutre em seu coração, cada pequeno passo que decide dar é acompanhado, acolhido e intensificado por forças que vão muito além da lógica humana. Essas forças se movem na frequência da sua fé. Por isso, continue, declare, haja, confie. Aquilo que você deseja já está, neste exato momento, se movimentando em sua direção. E o encontro é inevitável para aqueles que não desistem no meio do caminho. Declare agora com firmeza e com a alma desperta: eu estou pronto para receber toda a prosperidade que o universo e Deus têm reservada para mim. Escreva isso. Torne público seu novo posicionamento interior. Essa simples ação é a semente que você lança ao campo espiritual. E eu deixarei um coração em seu comentário para confirmar que você é daqueles que têm coragem de prosperar e viver as promessas do alto. Já comentou? Então prossigamos. O melhor ainda está por vir. E o novo capítulo da sua vida começa agora. A maioria das pessoas permanece presa em dois lugares que não existem de fato: o passado que já se foi e o futuro que ainda não chegou. Nesse movimento constante entre memórias e projeções, elas acabam perdendo o único ponto onde o poder realmente habita: o agora. A verdadeira mudança começa quando você para de adiar sua transformação e compreende que a chave da prosperidade não está em algo distante, mas em como você se posiciona neste exato instante. Toda colheita começa na semente que você planta com as mãos que tem, com os recursos já disponíveis à sua volta. Ser fiel no pouco é preparar-se em silêncio para o muito. Não se trata de esperar ganhar mais para só então organizar sua vida. O movimento é o oposto. É ao cuidar com excelência do pouco que se tem que o universo percebe que pode confiar mais em suas mãos. É quando você escolhe ser consciente mesmo com o mínimo que a linguagem da abundância é ativada. O dinheiro se aproxima da clareza, não do caos. Ele busca propósito, direção e estrutura. E essa estrutura começa a ser formada no momento em que você encara sua realidade com honestidade e coragem, sem negar, sem culpar-se, apenas decidindo de forma firme agir de maneira diferente. Uma mentalidade próspera não se constrói com gestos grandiosos, mas com decisões diárias. Está no instante em que você opta por guardar, ao invés de gastar impulsivamente. Está no momento em que registra um pequeno gasto para ter consciência sobre o destino da sua energia financeira. Está na escolha de estudar sobre dinheiro em vez de se queixar da escassez. Cada uma dessas atitudes é como um tijolo colocado com intenção. E com o tempo, essa estrutura se transforma em algo firme, sólido e confiável. Prosperidade genuína não nasce do imediatismo. Ela floresce com constância. E aqui está uma verdade pouco dita: o dinheiro não transforma ninguém. Ele apenas amplia o que já está dentro. Se hoje você cultiva gratidão, organização e responsabilidade mesmo com pouco, quando tiver muito, isso tudo será multiplicado.
Mas se vive em desordem, gastando sem propósito e sem gratidão, o aumento dos recursos apenas ampliará o problema. Pare de esperar por uma reviravolta milagrosa. A virada começa com um gesto simples, verdadeiro e cheio de alma. A abundância respeita aqueles que a honram até nos pequenos detalhes. Quando você agradece por um valor que entrou na conta, mesmo que seja pequeno, quando vibra ao fechar uma venda, ao receber um pagamento, ao conquistar um desconto, você se sintoniza com a frequência da riqueza. Não se trata da quantia, mas da sua reação diante dela. O universo responde à energia da sua alma. E se sua alma vibra gratidão, então mais motivos para agradecer virão até você. Muitas vezes, é nas pequenas coisas que os maiores milagres se revelam. Comece hoje mesmo a viver como alguém próspero. Isso não significa ostentar nem gastar o que não possui. Significa tratar com respeito e consciência aquilo que já tem. Organize suas finanças. Dê direção ao seu dinheiro. Decida o que será investido em seus sonhos, o que será destinado aos compromissos e o que será aplicado em seu futuro. Quando você trata cada centavo com sabedoria, ele ganha valor espiritual. E ao mostrar que sabe administrar, o universo reconhece sua prontidão e amplia sua colheita. Uma vida próspera começa com atitudes intencionais. O café feito em casa no lugar daquele comprado na rua. A escolha de estudar ao invés de gastar sem critério. A decisão de não entrar em dívidas apenas para manter uma aparência. Tudo isso forma a base sólida sobre a qual a prosperidade se sustenta. Esse alicerce é o que irá sustentá-lo quando a colheita vier, e ela virá. Mas é preciso preparar o celeiro com antecedência. O agora é o momento do preparo, do cultivo interno, do alinhamento espiritual. É tempo de crescer por dentro, antes que o exterior reflita essa mudança. Coloque sua conexão com o divino como prioridade. Traga Deus para o centro das suas escolhas financeiras, não por medo de errar, mas por saber que tudo pertence a Ele e que, ao alinhar suas decisões com o reino, tudo ao redor começa a se organizar. Quando o coração está no lugar certo, as bênçãos fluem sem barreiras. E essas bênçãos vão além do dinheiro. São paz, sabedoria, oportunidades, portas que se abrem sem explicação lógica. Talvez hoje sua conta ainda não reflita seus sonhos, mas se você honra este momento e planta com alegria, a colheita será uma festa. A semente nunca revela o tamanho da árvore, mas dentro dela já existe tudo. O agora carrega todas as possibilidades. Nunca subestime o poder de um pequeno começo. Ele é o primeiro passo de uma transformação grandiosa. Não é necessário que algo mude lá fora para que sua mudança comece por dentro. A verdadeira virada começa com uma nova forma de pensar, com uma decisão diferente, com um passo dado com coragem. Nesse instante, o hoje deixa de ser comum e se torna sagrado. Porque é agora que Deus age, é agora que o universo se movimenta, é agora que o invisível começa a ganhar forma. Tudo aquilo que você deseja começa a se manifestar a partir do momento em que você afirma com o coração desperto: estou pronto aqui e agora. Não adie sua prosperidade esperando por um cenário ideal. Torne este momento ideal com sua postura. Sinta a presença divina guiando seus passos, mesmo nos detalhes mais simples. E quando você se alinha com essa presença, todas as demais coisas se ajustam naturalmente. Não por esforço, não por desespero, mas por harmonia. Está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E quando se diz todas, quer dizer exatamente isso. Todas, até aquelas que hoje parecem distantes demais. Então respire profundamente. Observe ao seu redor. Reconheça a riqueza já presente, a vida, a força, os aprendizados, as novas chances. Isso já é abundância. Isso já está em suas mãos.
A partir de agora, cada escolha feita com clareza será parte da construção da sua liberdade. E essa liberdade começa agora, neste instante, com você. Vamos continuar. Tudo o que existe vibra. Cada palavra que sai da sua boca, cada pensamento que você alimenta, cada emoção que você sente, carrega uma frequência energética. E o dinheiro, embora seja tangível, também vibra. Ele responde à energia que você emite. Quando você se posiciona como alguém digno de viver em plenitude, quando sua mente se livra da escassez e seus sentimentos deixam de resistir à prosperidade, o fluxo se abre. E nesse instante, o dinheiro começa a responder, não por sorte, mas por sintonia. Você não atrai o que quer, você atrai o que vibra. E o que vibra nasce do que você sente profundamente. Muitos tratam o dinheiro como um adversário, como se desejar mais fosse sinal de ganância ou desvio de propósito. Essa crença é um dos bloqueios mais sutis e limitantes que existem. Quando você olha para o dinheiro com culpa, ele se afasta. Quando sente vergonha por desejar viver com conforto, você se sabota. O dinheiro não responde a julgamentos, mas a harmonia. Quanto mais você o rejeita, mais ele se distancia. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais você o honra com equilíbrio, mais ele se aproxima com fluidez. Prosperar não é acumular, é permitir o fluxo, é permitir que essa energia entre, circule e se multiplique, tal qual um rio que, quando represado, perde força, mas ao fluir, irriga tudo em volta. Você não foi criado para viver preso, contando moedas, temendo o futuro. Há um código sagrado em você que reconhece a paz financeira. Para ativá-lo, é preciso se permitir. E isso começa ao libertar-se dos sentimentos que sabotam sua energia. Medo, culpa, ressentimento. Tudo isso bloqueia a prosperidade. A leveza no instante em que você entende que o dinheiro é apenas uma ferramenta. Ele potencializa escolhas, amplia caminhos, fortalece projetos. Em mãos certas, transforma vidas, abre portas, oferece conforto e descanso. Ele não é inimigo. O problema não está no dinheiro em si, mas na idolatria, no apego, na falta de clareza interior. A verdadeira liberdade nasce quando é você quem governa o dinheiro e não o contrário. Um dos atos mais poderosos é abençoar a prosperidade do outro. Pode parecer simples, mas é transformador. Quando você vê alguém prosperando e, ao invés de sentir inveja, sente inspiração, você muda sua frequência. Você se conecta com a energia da expansão e comunica ao universo: eu também estou pronto. A cada vez que celebra a vitória alheia com verdade, você remove bloqueios invisíveis entre você e sua própria abundância. A inveja fecha portas. A celebração abre portais. É comum encontrar pessoas que, mesmo expressando o desejo de crescer, sentem-se bloqueadas por dentro. Elas fazem orações por prosperidade, mas se incomodam quando veem outros prosperando. Pedem por portas abertas, mas criticam quem já passou por elas. Desejam abundância, mas alimentam ressentimentos contra quem já está vivendo esse nível de vida. Essa falta de coerência entre o que se pede e o que se sente é uma das maiores causas de bloqueio financeiro. Querer não basta. É preciso alinhar o querer com a vibração interna. E esse alinhamento começa no coração. Começa na forma como você reage ao sucesso do outro, na pureza das suas intenções. Diante de alguém que conquistou o que você ainda sonha, há duas opções: se fechar em comparação ou se abrir à inspiração. O primeiro caminho paralisa, o segundo impulsiona. O segredo está em compreender que a abundância não é um pedaço de bolo que acaba quando repartido. Ela se assemelha ao brilho do sol. Quanto mais se espalha, mais ilumina. A prosperidade alheia jamais diminui a sua. Pelo contrário, quando você celebra o sucesso do outro, convida essa vibração para habitar sua realidade.
Sua relação com o dinheiro é um reflexo direto da sua relação consigo mesmo. Quando você se sente merecedor, quando se trata com amor, respeito e valor, o dinheiro percebe. Ele se aproxima de quem sabe cuidar. Ele circula na vida de quem o trata com responsabilidade e, ao mesmo tempo, com leveza. Não adianta desejar crescer financeiramente se, no fundo, você ainda se sente desconfortável ao imaginar-se ganhando mais. O dinheiro é um reflexo que mostra onde está sua autoestima, sua maturidade emocional e sua fé no futuro. Romper com velhas crenças sobre o dinheiro é como retirar uma venda dos olhos. De repente, você percebe que havia espaço para muito mais, mas estava limitado por narrativas que nem eram suas. Histórias repetidas por gerações até se tornarem verdades internas. Mas agora é o momento de reescrever essas narrativas, de olhar para o dinheiro com naturalidade, de entender que espiritualidade e prosperidade não se excluem. Você pode ser alguém generoso e próspero, alguém humilde e abundante ao mesmo tempo. Uma coisa não anula a outra. E se em algum momento surgir a dúvida, será que é certo querer mais? Lembre-se disso. O que corrompe é o apego obsessivo, não o uso consciente. O que desvia o coração é a ganância, não a bênção. Quando o desejo de crescer está conectado a um propósito maior, viver com equilíbrio, ajudar o próximo, deixar um legado, então você está trilhando o caminho certo. A abundância que chega nessas condições não será armadilha, mas resposta. Não será desvio, mas direção. Ela será fonte e não o fim. O dinheiro carrega uma energia poderosa. Ele pode ser um aliado extraordinário ou uma distração perigosa. Tudo depende do espaço que você dá a ele dentro de si. Quando o dinheiro ocupa o bolso, ele serve. Quando sobe ao coração, ele domina. Por isso, mantenha o foco, mantenha sua essência. Jamais se esqueça de que a energia que você emite é a mesma que retorna. Se você vibra amor, consciência e respeito ao lidar com o dinheiro, ele encontrará maneiras leves, constantes e surpreendentes de retornar a você. Isso não é apenas uma teoria, é uma lei espiritual e energética. Quem vive alinhado com esse princípio experimenta abundância em todas as áreas da vida. Vamos seguir. Nenhuma dívida tem o poder de definir quem você é. Ela pode causar desconforto, apertar o coração, tirar o sono, mas não tem autoridade sobre sua identidade. O que você está vivendo agora não é uma sentença, é apenas uma fase. E toda fase tem começo, meio e fim. Mesmo as tempestades mais intensas obedecem a um tempo determinado para cessar. E o que você precisa hoje não é se culpar, mas tomar a decisão de que esse ciclo não terá o controle da sua vida. O buraco em que você pode ter caído não é seu endereço final. A mudança começa com um ato de coragem, encarar a realidade com honestidade e decidir que você não continuará no mesmo lugar. Organizar a vida financeira pode parecer difícil, mas é uma das ações mais libertadoras que existem. Quando você começa a anotar tudo, cada valor que entra, cada despesa que sai, você deixa de caminhar às cegas. É como acender uma luz em um cômodo bagunçado. No início pode ser desconfortável, mas logo você saberá por onde começar a colocar tudo em ordem. Não é magia, é clareza. E a clareza devolve o seu poder. Ao orar por suas finanças, você convida a sabedoria divina para caminhar ao seu lado. Você deixa de carregar o peso sozinho e passa a agir com direção. Deus não o criou para viver preso a dívidas. Ele o criou para viver o propósito com liberdade. A oração tem o poder de abrir portas onde os cálculos falham. A fé constrói pontes onde o medo só enxerga muros. Mesmo um pagamento pequeno, quando feito com fé e intenção,
torna-se um marco de vitória. A cada conta paga, declare em voz alta: estou mais perto da minha liberdade. Suas palavras são sementes, e palavras semeadas com fé geram colheitas extraordinárias. A fé não espera o cenário mudar para agir. Ela age, e é por meio da ação que o cenário se transforma. Um passo por vez, um esforço por dia. Você vai reconstruir sua estabilidade. Não se trata de quitar tudo de uma só vez, mas de não parar de caminhar. Um dos maiores erros em tempos de crise é paralisar. É cruzar os braços por não conseguir resolver tudo. Mas o segredo está em fazer o que é possível com o que se tem. O universo responde a quem decide seguir em frente. Deus honra quem escolhe persistir. Às vezes, apenas pagar uma parcela mínima já representa um rompimento com a escassez. Nunca subestime os gestos simples. Eles comunicam ao universo que você está comprometido com sua virada. E um ponto essencial: sair das dívidas não é apenas uma questão de dinheiro, é uma mudança de mentalidade. É transformar a forma como você enxerga os recursos. Se até hoje você via o dinheiro como algo que vinha apenas para cobrir dívidas, é hora de mudar essa visão. Passe a tratar o dinheiro como algo sagrado. Evite gastar impulsivamente, evite comprar para anestesiar dores internas. Cada vez que você diz não a um gasto impensado, está dizendo sim ao seu futuro. Cada escolha consciente é uma semente na terra fértil da reconstrução. Não tenha vergonha de recomeçar. Às vezes, o recomeço é o maior ato de coragem que alguém pode demonstrar. Quem nunca errou com dinheiro? Quem nunca caiu em armadilhas de parcelamentos ou tomou decisões precipitadas? O que realmente importa não é o erro, mas a forma como você se levanta. Peça sabedoria, reavalie os hábitos, redesenhe os planos. E, acima de tudo, acredite, você nasceu para viver livre. Não aceite permanecer preso a um sistema que drena sua energia e enfraquece sua alma. O plano divino para você é vida em abundância, e não tormento financeiro. Toda vez que abrir sua carteira ou olhar para o aplicativo do banco, profira bênçãos. Abençoe suas finanças. Abençoe cada valor que entra, ainda que pareça pequeno. A gratidão é uma chave que destranca portas invisíveis. Ela muda seu foco. Ao invés de olhar apenas para a falta, você começa a enxergar o que já está nascendo. E essa mudança de perspectiva transforma tudo. Quando o coração está cheio de esperança, as mãos voltam a construir. Você deixa de se sentir refém e passa a se reconhecer como autor da sua própria história. Quando você ora por direção financeira, Deus pode te surpreender com ideias novas, conexões inesperadas e soluções criativas. Às vezes, o que você precisa não é aumentar sua renda, mas aprender a administrar melhor o que já tem. Em outras situações, pode descobrir talentos que estavam adormecidos, dons que podem se tornar fontes de renda. Por isso, mantenha os ouvidos atentos durante a oração. Não descarte nenhuma ideia. Às vezes, a resposta está em um detalhe que você ainda não havia notado. E nunca se esqueça de uma promessa poderosa. Os justos não apenas honram seus compromissos, mas ainda se tornam abençoadores. Isso significa que sua jornada vai além de quitar dívidas. Você será instrumento de provisão para outros. Você não está apenas resolvendo problemas financeiros, está quebrando ciclos antigos. Está mostrando com o seu exemplo que é possível sair do fundo e reconstruir uma nova história. Que é possível vencer o medo, superar a escassez, reorganizar a vida e prosperar, mesmo depois de ter perdido muito. Se esse conteúdo tocou seu coração, se trouxe clareza, inspiração ou esperança, e você sente o desejo de retribuir, você pode apoiar este canal clicando no botão Valeu aqui embaixo. Contribua com o valor que seu coração sentir. Pode ser 2, 5, 10. Qualquer contribuição volta para você multiplicada, porque a generosidade é uma das sementes mais férteis que existem.
Cada gesto de apoio fortalece essa corrente de transformação. E para encerrarmos, lembre-se, poucas energias são tão poderosas quanto a gratidão verdadeira, não aquela recitada da boca para fora, mas aquela que brota do fundo da alma, mesmo quando tudo parece difícil. Gratidão não é sobre ter tudo resolvido, é sobre reconhecer o milagre que já se manifesta nos pequenos detalhes. E quando você aprende a ver esse milagre, ele se multiplica. O dinheiro, assim como outras bênçãos, é atraído para os lugares onde é bem recebido. Ele se aproxima de corações que celebram cada chegada, mesmo que pequena, como um sinal claro de que há mais por vir. É curioso perceber como tantas vezes passamos os dias reclamando daquilo que nos falta, sem ao menos notar o quanto já nos foi dado. Deixamos de ver que o que para nós parece comum, para muitos, seria um sonho distante. Ter comida sobre a mesa, energia elétrica em casa, um celular funcionando, tudo isso são milagres disfarçados de rotina. A mente acostumada com a escassez só enxerga a ausência. Já a mente treinada na gratidão identifica a riqueza mesmo nos detalhes mais simples. Isso não é negação da realidade, é sabedoria. Quem reconhece o valor do pouco, prepara o solo para receber muito mais. Quem percebe a presença divina nos pequenos detalhes, cria o terreno perfeito para grandes milagres. E um dos hábitos mais poderosos, embora muitas vezes subestimado, é manter um diário de gratidão financeira, escrever à mão, com intenção verdadeira, os motivos pelos quais você se sentiu abençoado no dia, cria uma ligação direta com a energia da abundância. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser uma moeda encontrada no chão, um desconto inesperado, uma ideia inspiradora, um presente recebido, uma conta quitada com paz no coração. Cada um desses acontecimentos é um tijolo colocado na base de uma mente próspera. E ao escrever, você ancora essa vibração no campo energético. É como dizer para o universo: eu vi, eu reconheço, eu honro isso. Pessoas gratas não esperam que tudo esteja perfeito para sorrir. Elas decidem sorrir agora, porque entendem que a gratidão não depende de circunstâncias ideais, mas sim de um olhar treinado para perceber o extraordinário no comum. Não se trata de ignorar a dor, mas de escolher onde colocar sua atenção. Mesmo num dia difícil, ainda é possível encontrar algo para agradecer, seja por estar respirando, por ter forças para tentar de novo ou por ter alguém ao lado. Gratidão não apaga o sofrimento, mas amplia sua perspectiva para enxergar além dele. Tudo o que é valorizado tende a se multiplicar, e isso inclui o dinheiro. Quando você cuida com zelo do que tem, quando agradece antes mesmo de gastar, você envia uma mensagem ao universo: está pronto para mais. Já notou como algumas pessoas parecem estar sempre cercadas de oportunidades? Elas vivem em uma frequência diferente, onde a gratidão é a base. Não vivem se lamentando pelo que não têm. Elas celebram o que já chegou. E quanto mais celebram, mais recebem. A gratidão funciona como um ímã. Quanto mais forte for, mais atrai coisas boas. Pode parecer algo simples demais para ser tão poderoso, mas experimente. Escolha um caderno só para isso. E todas as noites, antes de dormir, anote ao menos 3 motivos de gratidão do seu dia. Não pule nenhum dia, mesmo quando tudo parecer difícil. No início, pode parecer forçado ou repetitivo, mas com o tempo, seu olhar muda. Aquilo que antes passava despercebido agora passa a emocionar. O salário que caiu na data certa, o café oferecido por um colega, a mensagem de um cliente satisfeito, a intuição que evitou um gasto desnecessário, tudo se torna motivo de celebração. E essa celebração gera uma energia tão elevada que começa a transbordar. A gratidão gera esse transbordo. E tem mais. Agradecer pelo que ainda não chegou é um dos atos mais poderosos de fé que existem. Quando você diz obrigado antes de receber,
Você demonstra confiança no processo. Você está dizendo, eu sei que está vindo, é só uma questão de tempo. Essa postura move forças invisíveis. Gratidão antecipada é como uma semente de fé lançada em solo fértil. É como quem arruma a casa, porque sabe que uma visita importante está prestes a chegar. Essa atitude abre caminhos, ativa conexões, desfaz bloqueios internos. Ela coloca você em sintonia com o fluxo da abundância. Por isso, mesmo que a situação financeira ainda esteja apertada, escolha agradecer. Agradeça pela sua capacidade de gerar valor. Agradeça pelas habilidades que possui. Agradeça pelas ideias que surgem. Agradeça até pelos aprendizados trazidos pelas dificuldades, porque aquilo que a abundância não ensina, a escassez ensina com profundidade. A gratidão tem o poder de transformar até os desertos em solos férteis. E quando seu coração alcança esse nível de consciência, nada consegue barrar o fluxo do universo. Tudo na vida começa com uma postura. E a postura de quem agradece sinceramente é uma das mais poderosas que existem. Quando você vive nessa vibração, até os problemas perdem o poder de te paralisar. Você segue em frente, firme, porque confia que algo maior está agindo a seu favor. E mesmo que a colheita ainda não tenha se manifestado como você espera, você entende que o terreno está sendo preparado. E esse preparo tem o mesmo valor do fruto. Você tem muito mais do que imagina. Você carrega riquezas que não podem ser compradas com dinheiro. E quando você honra isso, reconhece isso e celebra isso todos os dias, o dinheiro, como qualquer energia sensível e inteligente, começa a desejar fazer parte da sua jornada, porque ele encontra em você um espaço seguro, um lugar de responsabilidade, de propósito e de gratidão. Isso, meu amigo, é o que realmente atrai a verdadeira prosperidade. Toda promessa precisa de uma atitude que a sustente. Por mais poderosa que seja, a fé, se não vier acompanhada de movimento, permanece aprisionada. Existe, brilha, mas não aquece. Fé viva é aquela que se levanta da cama, encara o espelho e diz, vamos tentar mais uma vez. Ela não espera que tudo esteja perfeito, porque entende que perfeição não é o ponto de partida, é o resultado da jornada. Quando você decide agir mesmo com medo, mesmo com incertezas, está comunicando ao universo. Eu acredito e vou provar isso com minhas atitudes. Nada ao seu redor mudará se você não estiver disposto a mudar. E essa mudança exige mais do que pensamentos bonitos. Ela exige ação. É fácil ficar preso nas ideias, nos planos anotados num caderno esquecido. Difícil é transformar esses planos em metas, em hábitos, em rotinas. Mas é justamente aí que a fé se materializa, porque fé não significa ausência de dificuldades. Fé é persistência no meio delas. É levantar cedo mesmo sem garantias. É estudar um tema difícil. É reorganizar as finanças mesmo quando parecem um labirinto. Fé é movimento com os olhos voltados ao invisível. Muita gente ainda espera por um sinal divino que na verdade já foi dado, mas não percebem porque não estão fazendo sua parte. Deus age junto com quem age. Ele abençoa o passo, não o pensamento parado. Se você quer viver a abundância, precisa fazer sua parte com excelência. Aprender a lidar com o dinheiro não é apenas uma questão prática, é uma expressão de responsabilidade espiritual. Investir tempo para entender como gerenciar, multiplicar e organizar os recursos que já possui faz parte da sua caminhada de fé. Se você ora por prosperidade, mas ainda age como alguém que despreza o pouco que tem, essa incoerência bloqueia o fluxo. Existem decisões que hoje parecem pequenas, mas que com o tempo vão te levar para um lugar completamente diferente. Escolher uma hora de estudo sobre finanças em vez de perder tempo com distrações. Abrir uma planilha e anotar todos os gastos e receitas. Cancelar despesas inúteis. Pedir ajuda.
Cada atitude dessas é uma semente, e sementes bem cuidadas sempre florescem. Não despreze os efeitos de ações simples, repetidas com intenção. A abundância não costuma bater na porta de quem está parado. Ela aparece na vida de quem, mesmo com pouco, já começou a se mover. Um currículo enviado, um projeto colocado no papel, uma conversa iniciada, uma oração sincera, seguida de uma ação. O mundo espiritual se movimenta ao redor daqueles que se recusam a ficar estagnados. Não se trata de pressa, trata-se de constância. A colheita respeita o tempo do cultivo, mas ela nunca acontece onde não há plantio. E plantar exige energia, disciplina e visão. Agir com fé também é estar disposto a ajustar a rota. Às vezes é preciso mudar o caminho, e tudo bem. A fé que transforma não é teimosa, ela é sensível, flexível, obediente. Ela escuta os sinais, aprende com as experiências e segue em frente. Você não precisa continuar em algo que já percebeu que não está mais alinhado com o que Deus sonhou para você. Mas também não pode usar a dúvida como desculpa para desistir. Avançar com humildade é muito melhor do que estacionar com orgulho. E aqui vai um lembrete essencial. A prosperidade é resultado de uma união entre fé, ação e propósito. Não adianta trabalhar sem sentido. Não adianta buscar resultados se o que move você está desconectado da sua verdade. Quando há propósito, até o cansaço tem sentido. Quando você sabe por que está fazendo o que faz, os obstáculos perdem força. Você se movimenta não apenas por dinheiro, mas por um chamado interno. E é aí que a verdadeira prosperidade se manifesta, não apenas na área financeira, mas também na paz, na realização, na plenitude. A coragem de começar muda destinos. Mesmo que você se sinta pequeno, mesmo que pareça não ter todas as respostas, o simples ato de se levantar e dar um passo já muda sua vibração. E nesse novo nível de frequência, as oportunidades começam a surgir. O universo não responde a talentos que ficam adormecidos. Ele reage a atitudes sinceras, a esforços consistentes. Quando você age com fé, está dizendo ao céu: estou fazendo a minha parte. Agora conto com a sua. E não se preocupe em fazer tudo de uma vez. A fé se move degrau por degrau. Um curso por mês, um novo hábito por semana, uma mudança de mentalidade por dia. Nesse ritmo, o extraordinário acontece. A vida começa a te devolver aquilo que você mesmo plantou. As oportunidades que você tanto pediu não surgem por acaso. Elas aparecem porque agora seus olhos estão treinados para reconhecê-las. Você estava pronto. Você estava em movimento. Cada atitude tomada com fé abre portas que 1000 palavras não abririam sozinhas. E quanto mais você se move na direção certa, mais os céus se movem a seu favor. Como está escrito, o Senhor abençoará abundantemente a obra das suas mãos. Mas suas mãos precisam estar em ação, seus pés no caminho, sua mente desperta e seu coração corajoso. Então vá, faça, dê o primeiro passo. A próxima resposta já está sendo preparada por Deus. E lembre-se, muitas vezes o mais difícil não é pedir, é permitir-se receber. Fomos ensinados a lutar, a correr atrás, a dar o máximo, mas quase nunca a simplesmente aceitar o bem com leveza. Muitas pessoas oram, declaram, visualizam, trabalham duro, mas quando a bênção chega, hesitam. Esperam a próxima dificuldade, como se o sofrimento fosse o único caminho legítimo até a vitória. Chegou o momento de quebrar esse padrão. Receber também é um ato espiritual. É dizer com o coração: sim, estou pronto, eu mereço. E se você ainda não consegue dizer isso, pare agora mesmo e pergunte a si mesmo por quê. Talvez a raiz esteja em uma dor antiga, uma crítica recebida, uma comparação injusta, uma palavra maldita no passado que cresceu dentro de você como uma crença limitante. A ideia de que você precisa se provar sempre.
de que o sucesso é para os outros, nunca para você. Essa crença precisa ser quebrada e você está pronto para isso. Essas ideias limitantes que você carrega dentro de si não nasceram de você. Foram semeadas, regadas e repetidas por vozes externas, muitas vezes sem que você percebesse. Mas agora, com consciência desperta, você tem o poder de arrancar essas raízes antigas e plantar novas verdades. Verdades que afirmam que você é digno, que você pode sim viver uma vida plena e abundante, sem medo, sem culpa e sem precisar se esconder. Quando você passa a se enxergar como um canal aberto para a prosperidade, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. Seu olhar muda, seu jeito de caminhar se transforma. Sua postura diante da vida ganha firmeza e confiança. E isso não é soberba, é certeza. É aquela paz serena que habita quem está alinhado com algo maior, com uma missão, com um propósito divino. Você nunca esteve só. Tudo aquilo que você pediu com sinceridade de alma, tudo o que visualizou com fé, está sendo cuidadosamente preparado nos bastidores do invisível. Mas, para que isso se manifeste no mundo real, é necessário que você abra a porta da recepção. É preciso dizer sim com todo o seu ser, sem se sabotar durante o processo. Muitas pessoas perdem aquilo que tanto pediram porque não sabem como lidar com a resposta. Elas oram por oportunidades, mas não confiam quando elas surgem. Sonham com novos ciclos, mas insistem em repetir comportamentos dos ciclos passados. Dizem querer prosperar, mas não aceitam elogios, recusam apoio, desconfiam de tudo o que parece bom. Esse tipo de reação não verbal afasta aquilo que estava prestes a acontecer. O universo não responde apenas às palavras, mas à vibração. É a sua energia que dá o comando, não os seus discursos. Por isso, a prática de saber receber começa muito antes da bênção chegar. Começa no momento em que você decide se tornar alguém capaz de acolher o novo, sem o medo de abandonar o velho. Estar em estado de recepção é diferente de ficar esperando parado. É viver com sensibilidade espiritual, com olhos despertos e coração pronto. É caminhar com a consciência de que tudo pode acontecer a qualquer instante. E que quando acontecer, você estará pronto para abraçar, agradecer e aproveitar sem culpa. Esse desfrutar consciente, essa celebração genuína, é o que nutre e fortalece o fluxo da abundância. Quanto mais você agradece, mais você se torna um recipiente preparado para receber. É como um rio que não bloqueia sua própria correnteza, mas distribui, compartilha e permanece constantemente cheio. Jamais minimize suas vitórias. Um passo adiante continua sendo progresso, mesmo que o caminho ainda seja longo. Quando você menospreza suas conquistas, você enfraquece sua própria fé. Celebrar as pequenas vitórias é o que abre espaço para as grandes chegarem. Observe ao seu redor. Recorde de onde saiu. Perceba o quanto já evoluiu. Isso é grande, isso é valioso. Isso é sua história sendo construída com coragem. E cada parágrafo escrito com esforço merece ser celebrado, não escondido. Se alguém tentar diminuir seu progresso, apenas sorria e siga em frente. Só você conhece os bastidores da sua trajetória. Só você sabe o peso de cada vitória alcançada. A frase "eu recebo tudo o que Deus e o universo têm para mim" não é apenas uma declaração bonita, é um comando energético. Quando dita com verdade, ela reprograma sua mente para deixar de rejeitar a abundância. Ela ensina seu coração a relaxar diante da fartura. Ela diz para você mesmo: eu posso, eu mereço, eu recebo. Repita essa frase com frequência. Diga em voz alta, diga diante do espelho, diga no trânsito antes de dormir. Faça dela sua chave diária, porque ela é. E quando os resultados começarem a surgir, e eles vão surgir, não se assuste. Acolha com leveza. Se o dinheiro chegar, receba com sabedoria. Se surgir uma nova proposta, escute com atenção.
Se uma solução inesperada bater à sua porta, reconheça como resposta divina. Tudo aquilo que você plantou com fé, regou com disciplina e aguardou com paciência está começando a florescer. Agora é o momento de honrar essa colheita com presença. Você não nasceu para viver na limitação. Você nasceu para florescer, multiplicar o bem, expandir luz. E o dinheiro faz parte disso. Sim, ele é instrumento, é ponte, é parte da sua missão no mundo. Quando o dízimo é mencionado nas Escrituras, especialmente no livro de Malaquias, não se trata apenas de uma porcentagem. Trata-se de confiança. É sobre colocar Deus no centro da sua vida financeira. É declarar: eu sei de onde vem a minha provisão e por isso eu devolvo com alegria. Esse tipo de atitude aciona um princípio espiritual poderoso. As janelas do céu se abrem para aqueles que têm mãos abertas, mãos que sabem doar, receber, abençoar. E quando essa janela se abre, não é só dinheiro que desce, desce direção, desce sabedoria, desce paz, desce estratégia, desce fôlego para continuar. A lei da atração não responde a palavras vazias ou a desejos lançados com pressa. Ela se conecta com a vibração real que você emite no dia a dia. Não é o que você diz uma vez em voz alta, mas o que você sente no silêncio do seu coração, no fundo do seu ser. É isso que constrói o campo magnético que atrai ou repele as bênçãos. Se você vibra em escassez, não adianta repetir frases prontas esperando resultados. O universo lê energia, não discurso. Você não precisa entender como tudo vai acontecer. Seu trabalho não é controlar os meios, e sim assumir a vibração do fim desejado. Quando você sente como se já tivesse o que quer, quando anda como quem já venceu, você se alinha com a realidade que deseja viver. É aí que a mágica começa. Não porque algo externo mudou, mas porque você passou a ocupar internamente o lugar onde seus sonhos já se realizaram. Com confiança é o combustível mais poderoso da manifestação. Confiança não baseada em garantias externas, mas na certeza interna de que tudo está se organizando a seu favor. Quando você age com base nessa fé inabalável, você acelera a chegada do que tanto busca. É como se o universo dissesse: agora sim, ele está pronto. Bob Proctor dizia que a mente subconsciente é o solo onde tudo cresce. Se você planta medo, cresce limitação. Se você planta fé, floresce prosperidade. Ele ensinava que a imagem que você sustenta dentro de si molda a realidade externa. Por isso, é preciso ter cuidado com o que você repete todos os dias para si mesmo. Suas palavras internas são comandos espirituais. Não há nada mais poderoso do que um ser humano que se reconhece como co-criador da sua própria realidade. Quando você assume esse lugar de autoridade espiritual, você para de mendigar bênçãos e começa a decretar com responsabilidade. Você compreende que seu destino não é obra do acaso, mas o resultado direto daquilo que você escolhe acreditar, sentir e movimentar. O sentimento é a linguagem secreta do universo. Mais do que pensamentos positivos, o que manifesta é o sentimento positivo enraizado. E esse sentimento precisa ser cultivado. Não é automático. É um estado interno construído pela prática diária de agradecer, de visualizar, de agir com propósito e de se alinhar com quem você quer se tornar. A lei da atração não funciona como um botão mágico que se aperta uma vez. Ela é um campo que se ativa através da constância. A cada pensamento elevado, a cada atitude consciente, a cada escolha feita com alinhamento, você reforça esse campo. E quanto mais forte ele fica, mais a vida responde com sincronicidades, portas abertas, encontros certos e bênçãos que parecem até coincidência, mas não são. Muitas vezes, o que você chama de obstáculo é, na verdade, um teste vibracional. O universo está perguntando: você ainda vibra em medo ou já escolheu confiar?
Quando você responde com paciência, coragem e fé, a travessia se completa. Você é promovido energeticamente, porque já não está mais no mesmo nível de consciência de antes. A autossabotagem acontece quando você deseja uma vida nova, mas continua reagindo como a pessoa antiga. O universo observa isso. Ele sente quando sua vibração está desalinhada com seu discurso. Por isso, não basta pedir, é preciso se tornar. Não basta querer abundância. Você precisa vibrar como alguém que já vive em abundância, mesmo que os olhos físicos ainda não vejam. A visualização criativa é uma das ferramentas mais poderosas para reprogramar a mente. Quando você fecha os olhos e se vê vivendo a vida dos seus sonhos, algo muda dentro de você. O subconsciente não distingue realidade de imaginação. Ele apenas registra. E tudo que é registrado com emoção profunda se torna um ímã vibracional. Você merece abundância, não porque é melhor que os outros, mas porque você existe, porque foi criado à imagem da fonte, porque seu espírito carrega a frequência original da prosperidade. Se você ainda não está vivendo isso, não é porque não merece, é porque aprendeu ao longo da vida a bloquear o fluxo. E isso pode ser revertido. O desbloqueio começa quando você escolhe mudar a pergunta. Em vez de "por que isso não está dando certo?", pergunte "o que preciso aprender com isso?". Essa mudança sutil desloca sua vibração do medo para a responsabilidade. E o universo responde a quem assume responsabilidade espiritual. A mente acostumada com o sofrimento resiste ao bem. Às vezes, a abundância já chegou, mas você ainda está com medo de perdê-la. Essa resistência sutil impede o fluxo. É como uma represa emocional. Para que o rio da prosperidade flua, é preciso confiança. Confiança de que você está pronto, de que você sabe receber, de que você foi preparado para isso. Toda a criação começa com um desejo, mas só se manifesta com ação inspirada. Não é qualquer ação, é aquela movida por intuição, aquela que surge depois do silêncio, aquela que vem carregada de propósito. A ação inspirada não é ansiosa, ela não precisa provar nada, ela sabe que está no caminho certo. Você pode transformar completamente sua vida em um período muito curto de tempo se decidir alinhar pensamento, sentimento e ação. Quando essas três engrenagens se movem juntas, o impossível começa a parecer natural. Você se torna um canal fluido de criação. E tudo começa a chegar com mais leveza. Não tenha medo de querer mais. Querer não é pecado. Querer é sagrado. O desejo puro nasce do espírito. É a voz da alma dizendo: existe mais para você. Negar isso é negar a própria essência criativa da vida. Quando você honra seus desejos, você honra a centelha divina que pulsa em seu interior. A vida que você deseja já existe no plano vibracional. E esse plano está acessível para quem está disposto a manter a frequência elevada por tempo suficiente. A manifestação não é sobre velocidade, é sobre constância. Não é sobre pedir uma vez, é sobre manter-se na energia do sim, até que o céu se materialize na terra. Você está aqui para manifestar uma vida que inspire outras pessoas. Seu crescimento não é só sobre você, é sobre todos que serão tocados pela sua transformação. Cada degrau que você sobe abre caminho para outros subirem também. Sua luz desperta luz nos outros. Seu sucesso liberta quem ainda duvida. Reescreva suas crenças. Substitua o "isso não é para mim" por "eu também posso viver isso". Troque o "sou azarado" por "sou guiado pela sorte divina". Substitua o "não consigo" por "estou aprendendo". Palavras criam estruturas, e o que você repete todos os dias vira matéria no plano físico. Seja grato antes de receber. Agradeça como quem já tem. Sinta como quem já vive. Essa gratidão antecipada acelera os processos. Ela prova ao universo que você confia, que você está pronto, que você já se vê vivendo o que pediu. Não se distraia com o tempo.
O tempo é apenas um instrumento. A energia da criação não é medida pelo relógio, mas pela intensidade emocional. Um dia com fé pode valer mais do que um ano inteiro de espera ansiosa. O dinheiro é uma energia que ama clareza. Quanto mais você organiza sua vida financeira, mais o fluxo se intensifica. Dê direção ao que você recebe. Honre cada entrada. Respeite cada saída. Trate o dinheiro como um parceiro e ele será fiel a você. Nunca duvide do seu poder. Mesmo que tenha começado do zero, mesmo que já tenha perdido tudo, mesmo que pareça pequeno diante dos sonhos, lembre-se, a semente também é pequena, mas dentro dela está o código de uma árvore inteira. Você está no lugar certo, no tempo certo, com as ferramentas certas. A única coisa que falta é sua decisão definitiva de assumir a vida que deseja viver. Não amanhã, agora. E lembre-se, o universo inteiro conspira a favor de quem vibra com verdade. Ele não julga seus erros, ele responde à sua vibração atual. E se hoje você decidir mudar, tudo começará a mudar com você. Se você chegou até aqui na leitura, saiba, você é alguém extraordinário. Comente agora, eu cheguei até o fim, para que eu saiba que você não é como a maioria e que está pronto para conquistar abundância em todos os níveis. Eu deixarei um coraçãozinho em seu comentário, como sinal de que reconheço sua força. Agora clique em um dos vídeos na tela e descubra como construir riqueza desde o princípio. Sua jornada está apenas começando e ela será grandiosa.